Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é um pouco diferente. Acompanhamento de pacientes que estão em tratamento com semaglutida ou tirzepatida. Quais cuidados nós devemos ter? Tudo bem, Luciano? Tudo jóia. Luciano, eu trouxe aqui um caso clínico para a gente discutir alguns cuidados que são necessários ao longo do acompanhamento de pacientes que estão usando terapia à base de incretinas para diabetes tipo 2 ou obesidade, como a semaglutida e a tirzepatida. O conteúdo desse podcast ele vai ser baseado principalmente nessa publicação que nós tivemos recentemente no JAMA Insights, que traz justamente aí alguns tópicos relacionados ao acompanhamento desses pacientes sobre efeitos adversos, o que fazer quando o paciente esquece várias doses, cuidados em relação à sarcopenia e manutenção do tratamento a longo prazo. Uhum. Então, o caso é de Júlia. Júlia tem 48 anos, ela tem um IMC de 36, diabetes tipo 2 controlado com metformina. Iniciou semaglutida há 4 semanas porque tinha também um objetivo de perda de peso. Ela vem relatando náuseas persistentes, já estando aí na 4ª semana de uso da menor dose da semaglutida. Perdeu 6 quilos desde o início do tratamento e tem algumas dúvidas sobre a alimentação, o que ela pode fazer para atenuar essas náuseas, exercício físico e também o que fazer se esquecer a dose da semaglutida. Como é que nós podemos acompanhar essa paciente de forma segura e esclarecer aqui essas principais dúvidas que ela trouxe para a gente? Perfeito. Preparado? Vamos lá. Vamos começar. O seguinte: como iniciar tirzepatida e semaglutida com segurança para nosso paciente com diabetes tipo 2, com obesidade, que muitas vezes já chega aí com expectativa de ter uma grande perda de peso, muitas vezes já quer fazer uma dose maior no início do tratamento, está ansioso. Como é que a gente pode priorizar a segurança nesses pacientes? Quais são os cuidados necessários em relação às doses de início? Acho que o ideal sempre é respeitar a dose preconizada em bula, né? Você pode até conversar, um colega ter uma experiência com outro tipo de titulação, alguém que já tentou fazer uma titulação mais rápida, pulou uma dose de uma forma mais acelerada, principalmente no caso da semaglutida, né? Porque você tem aquela história da caneta titulável, né? Acho que com a tirzepatida é um pouco mais difícil, pelo menos para a realidade do formal brasileiro, que é ter uma caneta de dose única, né? Mas tem algumas pessoas que estão trazendo de fora, então também poderia ter esse problema. Qual é o principal, a principal dificuldade aí? Você não tem uma previsibilidade. Se você está seguindo o fluxo normal de doses, você está seguindo o que foi feito em estudo clínico, você tem como saber mais ou menos o que vai acontecer, qual o percentual de efeito adverso A, B, C. Então você tem mais ou menos uma previsão. E você consegue estabelecer para o paciente como é que ele vai fazer uso. Então, por mais que o paciente tenha experiência, por mais que o paciente já tenha usado outras medicações, acho que você deixar na mão do paciente e ele escolher como vai titular a dose, se você mudar a titulação, de repente o paciente pode se confundir, o paciente pode achar que pode aumentar mais rápido ainda. Acho que você acaba dando um terreno ali meio perigoso, né? A gente sabe que são drogas bem efetivas, a gente sabe que vai ter uma resposta legal, uma resposta interessante, e acho que o período das drogas semanais, você titular a dose a cada 4 semanas é mais do que suficiente. Então segue a bula, né? No caso da semaglutida, a gente vai ter as doses iniciais 0,25, 0,5, 1 miligrama, 1,7 e 2,4. No caso da tirzepatida, vai de 2,5 em 2,5. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Lembrar aí que no contexto de doses para diabetes, a semaglutida iria até 1 miligrama. A tirzepatida pode ser qualquer uma dessas doses. E lembrar também que em estudo clínico, a dose de 5 miligramas, a dose de 10 miligramas, a dose de 15 miligramas foram doses de manutenção nos estudos para diabetes. Nos estudos para obesidade, a dose de 10 e a dose de 15 foram doses de manutenção, né? Então, a gente não... A gente está com essa dificuldade hoje no Brasil em relação à disponibilidade, mas tem estudo clínico usando 5 miligramas como dose de manutenção com resultado interessante mesmo para obesidade. Então, é eficiente usar 5 miligramas de tirzepatida, sim. Tá? Perfeito, Luciano.
Uma dúvida que alguns colegas trazem para a gente, às vezes, principalmente os não especialistas, é se necessariamente eu tenho que chegar na dose máxima daquele medicamento. Por exemplo, no paciente que vai começar uma semaglutida para Uhum. tratar a obesidade. Necessariamente eu vou precisar chegar nessa dose de 2,4 miligramas por semana? Então, isso é a confusão grande, né? Assim, a gente, na prática, a gente sabe que as doses menores são bastante efetivas. A gente sabe que pode ter paciente ali que com dose muito menor consegue uma resposta muito boa. Eu acho que você tem, acho que todo mundo tem, paciente usando 0,5 que perdeu 20 quilos. Antes, semana passada, atendeu um Sim, casal que está nessa faixa, né? Que está mais de ano tomando e que não titulou dose por questão de custo também. A gente trabalha num hospital público e tem algumas limitações. No setor privado, mesmo no privado, às vezes tem essa dificuldade, né, do longo prazo. Então é interessante que nem todo mundo vai precisar subir para a dose máxima. Agora, quando a gente fala de tratamento baseado em comorbidade, às vezes a gente vai ter que dizer, ó, o estudo clínico, por exemplo, para diminuir esteatose barra fibrose. Então, se eu estou falando isso com o estudo da semaglutida, ele titulou doses até 10, 15 miligramas, todo mundo era para 2,4 miligramas. Então, a dose alvo é a dose do estudo, porque é a dose do estudo que fez a reversão daquilo ali. Se eu for falar em redução de mortalidade cardiovascular, a gente vai pedir para titular para dose máxima e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala de desfecho clínico, eu não consigo extrapolar. Quando eu falo de redução de peso, aí sim, na dose que a gente está tendo, a gente está conseguindo objetivamente avaliar isso, não necessariamente você vai ter que subir. Lógico que, assim, se puder subir é o ideal, mas também se não puder, tanto para o efeito colateral quanto para o custo, você pode manter uma dose menor. perfeito. Para finalizar esse primeiro tópico, é um insight que eles trouxeram lá bem assim interessante é que a gente não esqueça de a cada consulta, eles sugerem que a cada 3 meses a gente reavalie os outros medicamentos que o nosso paciente está Uhum. utilizando, porque à medida em que esse paciente vai perdendo peso, ou se ele está usando para controle glicêmico também, à medida em que a glicemia vai reduzindo com o agonista de receptor de GLP-1, Tem que pode tirar. ser necessário reduzir ou retirar os demais agentes, É. reduzir terapia antihipertensiva, né? Acho que todo mundo tem um paciente com Uhum. obesidade que usou semaglutida, perdeu muito peso e hoje está reduzindo terapia antihipertensiva e a gente não pode esquecer também de fazer essas reavaliações. É um cuidado que a gente tem, inclusive, quando faz bariátrica, né? E suspende estatina, suspende antihipertensivo, suspende antidiabético, principalmente antidiabético que possa levar a hipoglicemia. Esse sim a gente tem que ter uma atenção bem importante, né? Então, acho que cabe a mesma coisa se a gente está falando de drogas aí que vão levar a redução acima de 10, 15% de peso corporal. Perfeito. Luciano, agora voltando para o nosso caso clínico. Nossa paciente tem uma queixa de náuseas, já está na quarta semana da semaglutida, dose baixinha. Queria que você falasse um pouco sobre esses eventos adversos que são mais frequentes utilizando agonista de receptor do GLP-1 e também em relação à tisepatida. Tem diferença entre eles em relação à ocorrência desses eventos gastrointestinais? Então, isso é também assim, numericamente, pegando estudo clínico, a gente vai ver que o perfil de efeito colateral é muito parecido, né? Assim, a maioria dos efeitos colaterais são efeitos gastrointestinais. O pessoal às vezes fala sobre alguma diferença, porque, por exemplo, com a tirzepatida, como a gente alcança uma perda de peso maior e muita gente se associaria o efeito colateral com a perda de peso, a gente viu, por exemplo, no Surmount 5, um pouquinho menos, mas pouquinho mesmo, assim, de eventos gastrointestinais com a tisepatida quando comparado com semaglutida. Teve mais efeito colateral em relação à injeção, né? A tisepatida teve mais efeito local de injeção do que a semaglutida. Mas, assim, são diferenças numéricas mínimas que não chega a significância estatística. Então, assim, a maioria dos efeitos colaterais são mais ou menos similares em relação à sua incidência. Os mais frequentes são gastrointestinais. Então, náusea, vômito, diarreia ou constipação, e aí é muito perfil pessoal. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados que a gente pode ter, né? Algumas medidas que a gente pode ter para minimizar esses efeitos, né? Isso. Eles trazem nessa publicação alguns cuidados relacionados às náuseas, por exemplo, e vômitos, de fracionar as refeições, né, usar porções menores, evitar alimentos muito gordurosos, moderar no consumo de bebidas alcoólicas, evitar bebidas gaseificadas. Se for o caso, os sintomas mais importantes, pode ser utilizado a ondansetrona, que eles chegam a citar, inclusive, nessa publicação. Em relação à constipação, aumentar o consumo de líquido, e isso é interessante porque com o uso desses medicamentos, pode haver inclusive uma redução da sede pelos Uhum, pacientes, o que contribui para a constipação, né. Então, isso. aumentar líquido, aumentar fibra, e se for
necessário, pode até utilizar laxativos à base de psyllium ou à base do polietileno glicol. Em relação a essa questão da sede, né, isso inclusive foi motivo até de alerta recente do FDA, né, Luciano? Isso. O FDA emitiu um alerta sobre lesão renal aguda, né? Que é um paradoxo, né? Porque a gente vê assim, tanto a tisepatida como a semaglutida, ela tem benefícios comprovados. A semaglutida tem um estudo específico, né, com nefropatia diabética. A tisepatida indiretamente mostrou esses benefícios nos seus estudos. Então, realmente é lesão renal aguda por desidratação. Então, dentro desses mecanismos, você tem uma alteração renal. Um deles é essa insuficiência pré-renal, né? Que é quando você falta líquido para o rim. E isso acaba aumentando o nível de creatinina, dando alguns efeitos adversos. Então, tanto a questão da inibição de sede, o paciente consumir menos líquido, como a própria questão de vômito e diarreia, né? Então, você acaba potencializando. Então, orientar o paciente a quantificar a água total do dia, né? Só, você tem que tomar 1 litro de água, 2 litros de água, 1,5 litro de água, estabeleça uma meta para o paciente e ele bota uma métrica e vai ficar realmente acompanhando aquele consumo diário que ele precisa, porque às vezes o paciente não está sentindo apetite, está sentindo nada, vai passar o dia todo e às vezes não consome nada o dia todo, quando chega em casa à noite vai, né? Às vezes está no corre-corre do dia a dia ali e não consome nada e tem que ter essa atenção, porque isso pode gerar efeitos adversos. E aí pode ser necessário, inclusive, nesse tratamento, no paciente que está muito sintomático, essa nossa paciente, por exemplo, 4 semanas, dose mínima, ainda está com muita náusea, não tem como a gente aumentar agora para Exato. 0,5. Então pode ser necessário prolongar esse tempo com dose baixa, Uhum. às vezes voltar um pouco na dose que o paciente estava utilizando, para tentar evitar uma possível suspensão, né? Eles chegam a citar aqui que 6 a 10% dos pacientes usando esses medicamentos nos grandes estudos interrompem e descontinuam por efeitos adversos. Mas um dado que eles trazem também é que em estudos de vida real, cerca de 53% das pessoas É. interrompem os medicamentos assim no período de um ano. Então, Por que essa diferença tão grande entre os dados de estudos clínicos e a interrupção em trials, estudos de vida real? mas assim, o estudo clínico, o paciente está recebendo a medicação, né? Assim, a gente viu muito relato agora nesse período de tisepatida, que o pessoal, não, a melhor coisa da minha vida eu era paciente do estudo clínico, né? Então passou lá 1 ano, 2 anos recebendo a medicação, realmente fez uma diferença muito grande para a vida daquela pessoa e estava no grupo tratamento, né? Então tem todo um acompanhamento específico, está sendo monitorado, tem lá o grupo que está fazendo consultas periódicas, tem toda uma orientação em relação a eventos adversos, isso é bem interessante. Um ponto que tem que ser levado em consideração é que, assim, esses efeitos colaterais, e é interessante essa história da titulação da dose, esses efeitos colaterais, eles, assim, nos estudos não são dose dependentes, tipo assim, o grupo que chegou a 15 tem muito mais efeito colateral que o grupo de 10 e o grupo de 5. Mas ele tem mais efeito na hora que você titula a dose, né? Então o de 15 acaba tendo mais, porque ele passou pelas 5, 7,5, 10, 12,5. Então ele passou por todas essas fases de dose, e toda vez que aumenta a dose, é como se tivesse uma reincidência de eventos colaterais que já ocorreram antes. Então é importante isso. Então, se o paciente chega na hora de titular a dose e ele ainda está muito sintomático em relação ao evento adverso, se você titular, né, já está muito sintomático. Você vai botar uma dose maior ainda, então vai piorar mais ainda a situação do paciente. Orientar o paciente que é mais frequente desses eventos na hora que muda a dose e orientar que ele deve ter mais atenção, inclusive com essa possibilidade de usar sintomático nesse período, na primeira semana. Né? Muita gente tem medo que vai usar um remédio, vai ficar a semana toda passando mal. Então, né? Mas os sintomáticos estão aí para ajudar. E a questão do tipo de alimento é bem importante, porque a gente sabe que esses alimentos mais gordurosos, uma refeição mais copiosa, acaba tendo mais evento, né? Perfeito, Luciano. Bem, para fechar essa primeira parte do nosso videocast, eu acho que é da natureza do ser humano, Luciano, ficar sempre buscando, né, mais. Então a gente foi atendido no tratamento da obesidade com essas novas drogas que promovem reduções substanciais do peso, Uhum. e agora a gente começa a olhar para o outro lado, que aí é a massa magra, né? Uhum. O paciente está perdendo muito peso, mas ele vai perder também muito massa magra. E isso também é discutido nessa publicação do JAMA. Eu queria ver contigo o seguinte: qual é a sua opinião em relação à perda de peso muito acelerada? Quando é que eu posso dizer que a perda de peso é rápida demais, assim? Haveria algum risco de uma perda de peso muito rápida? Há algum valor a partir do qual a gente tem que ficar mais atento? Algum perfil de população no qual a perda de peso particularmente muito rápida
ela está associada a riscos mais importantes? Qual é a tua opinião sobre isso? Então, vamos lá, né? A gente tem que pensar, porque muitas vezes a gente associa muito o uso dessa medicação para aquele paciente jovem que quer emagrecer, mas a gente tem outras populações. É uma medicação que é aprovada para tratar diabetes, né? Então a gente vai ter um percentual de pacientes com idade um pouquinho mais avançada e com comorbidades associadas, né? Então a gente tem que ter atenção para essas duas situações. Um paciente mais idoso, ele geralmente vai ter uma composição corporal um pouco diferente, talvez ele já tenha alguma perda de massa muscular relacionada à idade, então já seria potencialmente um paciente que ia perder mais ainda. Uma mulher pós-menopausa, então também vai acabar tendo uma diferença. A gente tem inclusive um estudo que mostrou que paciente que fazia terapia de reposição hormonal versus terapia que não fazia, paciente não fazia terapia de reposição hormonal, mudava os percentuais de perda de peso. A que faz reposição perde mais peso e mantém um pouquinho mais massa magra. A que não faz reposição perde um pouquinho menos peso e uma parte maior ainda de massa magra. Então é uma coisa que você tem que estar atento. Às vezes um homem que tem hipogonadismo, a gente sabe que faz parte do quadro clínico da obesidade esse hipogonadismo funcional, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção para não perder massa magra. Nos estudos clínicos, de forma geral, a gente vai ter aquele número em torno de 20, 25% do peso perdido total com qualquer coisa. Se a gente falar do estudo de orlistat, a gente falar do estudo de sibutramina, o estudo de naltrexona propiona, sempre vai ter essa proporção, 20, 25% vai ser massa magra, então vale a pena talvez lançar mão de algumas situações dessa. Em relação à velocidade de perda de peso, tem dois parâmetros, né? O pessoal coloca ali 5, 6% ao mês. É o que eles trazem nessa publicação. Pronto. E lá no ADA, eles apresentaram um estudo interessante onde ele botou os perdedores rápidos de peso, os perdedores não rápidos de peso, com a tirzepatida especificamente. Como é que ele fez esse perdedor rápido de peso? Ele cortou em 15% em 3 meses, que dá quase essa conta aí, né? Você vai pegar os 3 meses, 5 em cada, dá 15, né? Lembrando que o primeiro mês geralmente perde mais. Agora, esse número era o tercio superior da perda de peso. Ou seja, com tirzepatida, um terço dos pacientes vão chegar nesse ponto aí. Mais de um terço, porque era o Surmount 5, né? Uhum. Então tem o grupo Tiza e Sema, pode falar das duas drogas juntas, né? Sim. Então, chega nesse número. Especificamente com a tirzepatida, 40% chegava em 15% em 3 meses. Então, é muita gente que você vai ter que avaliar como perdedor rápido. A perda rápida de peso estaria associada com a história de maior incidência de efeitos colaterais, então tem que avaliar realmente se está perdendo porque está perdendo ou porque está tendo muito efeito colateral. É um ponto, sei lá, Tá morrendo de diarreia ali, né? né? Vai perder muito peso, então tem que ter cuidado em relação a isso. Bem lembrado. Segundo, nessa questão do idoso, do comórbido, né? Então, esse paciente potencialmente pode ter mais problema por efeito colateral. Então, tem que ter uma atenção mais específica em relação a isso. Terceiro, problema de via biliar. Chegava a 6, 7% do paciente fazendo colelitíase, esses pacientes perdedores rápidos. Então, é muita gente que faz, assim, acaba um percentual muito maior do que a gente vê em estudo clínico, que é 1, 2%. Então, assim, é muito mais alto, né? Então, você estava rastreando, estava fazendo ultrassom, não é colelitíase que vai bater no hospital, é que detectaram, Sim. tá? Sim, então fizeram exame Houve de imagem. buscativa, Isso, né? houve buscativa para ver isso, que não é recomendado, de forma geral, no tratamento. Mas exatamente, por ser um grande respondedor, talvez retardar demais o esvaziamento gástrico, ter muito pouco estímulo ali de colecistoquinina, que é um peptídeo muito no começo do trato digestivo, acaba retardando muito essa contração biliar e pode ter maior incidência. Talvez a mesma coisa, está tomando menos água, está mobilizando muita gordura, essa gordura vai ter que ser eliminada na bile. Então, tudo isso junto Sim. acaba favorecendo. Perfeito. Eles, inclusive, sugerem que nos pacientes idosos, como você colocou, que são uma população que vai necessitar de uma atenção especial em relação a essa perda de peso muito rápida, a gente reavalia esses pacientes com teste de força muscular mesmo, como, por exemplo, o dinamômetro, para avaliar a força de pressão palmar. Então, quem tem isso no consultório, que já costuma fazer esses testes na avaliação de sarcopenia, pode incorporar também essa reavaliação ao longo da terapia para obesidade em pessoas idosas. Só uma dica do dinamômetro, que a gente fez algumas coisas lá no hospital. Lembrar que o GLP-1, de forma de quem já usou, ele tem ali um momento da perda de peso onde o paciente fica um pouquinho hipoativo, vamos dizer assim, né? Ele refere que tem uma certa astenia, refere que tem uma certa lentidão em relação à capacidade física,
Então não é tipo assim, peguei, fiz um teste de dinamômetro antes de tratar, fiz um teste tratando, diminuiu a força, tá sarcopênico. Não é assim, viu? Por Certo. favor. Naturalmente ele vai ter uma redução de força. Isso vale para qualquer coisa. O paciente dizer, não, eu fazia musculação, carga X, estou usando a medicação, diminui a carga. Lógico que vai diminuir a carga. Você está com menos energia no seu corpo. Tem paciente que até a libido diminui, né, quando isso aí começa. não tem como. Bem, essa foi a primeira parte do nosso videocast. Falta falar sobre outros tópicos. O que fazer quando o paciente perde várias doses desses medicamentos, como retomar o tratamento e como fica o tratamento da obesidade a longo prazo com esses agentes? Quais seriam estratégias possíveis para manter esse tratamento da obesidade de forma crônica, como acontece, por exemplo, com a hipertensão arterial sistêmica? Se você quiser conferir a versão completa do nosso videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. Inclusive, no nosso curso de atualização, nós temos uma playlist só sobre o tratamento da obesidade, que é conduzida pelo nosso professor Luciano Albuquerque. A gente te espera lá.